7 astros da Marvel Comics, descontentes com a empresa, saíram e fundaram a sua própria, a Image Comics. Nós contamos a história da fundação, né, no programa que antecede esse daqui. Vai estar aí nos cards para vocês e também na tela final desse vídeo. Então, se você quer saber como ocorreu a saída deles, a fundação deles, como tudo começou, vai lá pro outro vídeo. Agora, no vídeo de hoje, nós vamos falar da ascensão e queda da Image Comics. Gostei dessa voz, né? Versão brasileira, pipoque daqui! Mano, vamos lá que essa é a melhor parte da história, eu diria. Fechamos o vídeo anterior, cada um deles fundou seus estúdios. Isso. Sob a tutela, né, do guarda-chuva aí de Image Comics. Uma única marca que abrangia todos eles. Cada estúdio lançou as suas revistas e cada uma dessas revistas, guardadas as devidas proporções, foi um enorme sucesso. Todas quebraram recordes. Tá todo mundo no céu, né? Yeah! Tá todo mundo no céu. Isso é em 1992. Esse céu dura até a Marvel, 95. cara, a Marvel tá assim, eu quero matar esses caras. Não só a Marvel, a DC também, todo mundo. A Dark Horse, todo mundo fica puto. Eu quero puxar outro personagem dessa história que nós mencionamos no outro programa, que é o Chris Claremont. Coitado, né? Era um dos ovos de ouro da Marvel Comics e foi muito maltratado na época que esses 7 começaram a ascender dentro da empresa. Só eles bofeteados. Só eles bofeteados. E todo mundo, não só ele, né? Os mais antigos da casa estavam sendo destratados. Não, mas eu fiz a Phoenix Negra, você fez o quê? Cala a boca! Cala a boca! Você não tá vendendo gibi mais tanto quanto esses caras! Ele vendeu 8 milhões! E quando os 7 saem e fundam a Image, o Chris Claremont é um dos primeiros a falar: bem feito! Vocês deram tudo pra esses caras e acharam que vocês iam ter o quê? Vocês maltrataram todo mundo que fez a Marvel chegar onde chegou, deram tudo, deram Deus e o mundo pra esses caras. E vocês esperavam o quê? Vocês deviam ter visto, ter antecipado isso, vocês deviam ter visto isso chegando. E não viram. Aliás, nem eu vi, nenhum de nós viu. De fato, ele tem razão, cara. Vamos contextualizar, Benin? Imagina que na época era inconcebível essa ideia. Nunca pensou-se que ia se peitar um gigante dessa forma. Já tinha Dark Horse, por exemplo, mas nunca chegou nem perto. Não. E ela surge já de uma proposta independente, né? Não eram as pessoas que estavam atuando, os principais pivôs de uma editora, da maior editora do mercado, que toma essa postura. Pois é. Né? E os artistas também, né? As outras editoras surgem ali como uma pensata empresarial, editorial e tudo mais. Aí são 7 artistas malucos. Nenhum era businessman, né? É. Muito do problema que a gente vai falar nesse programa aqui é porque eles começaram a ter que virar homens de negócio. Na parte da derrocada acontece isso daí. A gente não falou de uma proposta muito interessante, que a Image tem esses estúdios e esses primeiros títulos. Só que a ideia não era ficar só neles. A ideia era ser uma casa editorial pro artista, que os direitos autorais iam ficar pra eles e abraçar outros tantos aí. Aí eles começaram a receber muito projeto. Não, inclusive... de começo não. Não. De começo veio um ou outro. Um ou outro. Eles até falam que a gente deu a ideia, nós nos tornamos uma possibilidade para todos esses artistas serem detentores de suas obras e quase não vinha ninguém. Por quê? Porque o pessoal ainda tava das duas uma, ou muito puto com eles, ou sem confiar. Eu não sei se vai dar certo. Esses caras cutucaram a Marvel e a DC. E se eu vou lá, não dá certo, perco meu emprego, vai pro buraco, e aí a Marvel e a DC começam a me ver com maus olhos porque eu tava associado a eles. Total. Então começou a vir pouquíssimas pessoas. Uma dessas pessoas foi o próprio Chris Claremont. Ele mandou um projetinho lá. Opa! Mas, cara, não dá. É duro ver, né, cara? Foi muito triste, por exemplo, o John Byrne, que também tinha saído da empresa, começou a fazer projeto lá pra Dark Horse, os Next Men e tal. Nenhum dos projetos do Byrne conseguiu sequer arranhar o barulho que fez o projeto desses caras. Na mesma época tinha a Valiant começando também, com o Jim Shooter comandando a parada. Ex-editor fodão da Marvel e tal. Trouxe uma galera lá também pra fazer coisa. E a Valiant tinha um monte de quadrinho da hora, mas também não bombava, cara. Não bombava. Os caras tentavam fazer bombar e não conseguia. Aí vem esses 7 caras e bomba. Muito por conta dos 7 estarem juntos, né? E a proposta era muito atrativa para os criadores. O Mark Silvers fala isso. A gente queria valorizar o criador. Nós, acima de tudo, antes de qualquer coisa, nós somos criadores. Então a gente fez isso por se sentir desprivilegiado. Nossa ideia era privilegiar e dar poderes aos criadores. Teve uma tentativa, uma tentativa bem parecida com isso na Marvel Comics lá atrás, quando eles fizeram o Epic Marvel, que o criador era dono dos seus direitos, mas foi abortada, né, rapidinho, quando eles perceberam o que isso resultava. Né? Senão o Dreadstar estava na Marvel até hoje. O Chris Claremont fez Dragão Negro
Negro e Marada, Mulher Lobo, nessa época da Epic Marvel, e fazendo essas coisas, ele tava deixando de dar todo o talento pro X-Men. Entendeu? E já J.M. Demetrius fez Moonshadow nessa época. Fez Moonshadow, Exatamente. fez Blood, uma Blood história de nessa sangue. E se o Demetrius tá fazendo Moonshadow e Blood, o Claremont tá fazendo Marada e Dragão Negro, o Jim Starlin tá fazendo Dreadstar, eles não estão fazendo X-Men, não estão fazendo Quarteto Fantástico. E tem outro perigo nessa história. Tem outra divisão de royalties também, tem outra questão. Não, e tem outra coisa também. Se Moonshadow virar filme, não é a Marvel que vai ganhar grana, não. É o Demetrius. Se o Dreadstar virar filme, não é a Marvel que vai ganhar grana. É o Jim Starlin. O que a Marvel prefere vender? Prefere vender X-Men ou prefere vender Dreadstar? Ou seja, Então. eles puxaram o plug lá atrás. Por conta disso, obviamente. E a Image não. A Image tinha a mesma proposta. Não era um selo, era uma editora inteira só pra isso. Exato. Né? A diferença da Marvel é que era um selo da Marvel. Isso. Depois, naquele livro que você mostrou, esse livro é excelente, o Marvel Comics, A História Secreta, tem um depoimento do Byrne que ele fala, 10 anos antes, eu estava na mesma posição que o Todd McFarlane, que o Jim Lee, que o Rob Liefeld. Eu estava na mesma posição que eles. Eu era um astro dentro da Marvel, eu era o responsável pelas grandes vendas. Ele fez turnê na época dos X-Men. Cara, o cara era foda. Diga-se de passagem, a arte do Byrne e o trabalho do Byrne sobreviveu muito mais ao tempo do que o desses caras. Sim. O que esses caras fizeram era modinha, né? Eles pegaram uma boa modinha, mas o que o Byrne fez, não. O que o Byrne fez sobreviveu ao tempo. O Byrne, o Buscema, o Starlin, todos esses caras. Tem talento pra caralho. Qualquer coisa da Marvel Epic hoje é muito melhor que o da Image, do começo da Image. Sim. Aí, o que diferenciava era o sucesso, era o hype. E o Byrne fala, a diferença é que eu não tinha o calibre que eles tinham, porque na minha época não se ganhava os royalties de vendas, coisa que depois a Marvel introduziu. Então eles tinham muito mais dinheiro e podiam apostar e fazer suas próprias séries. Tanto que, no passado, quem saiu da Marvel ou da DC e se cansou, sei lá, o Jim Steranko, o Steve Ditko, os caras que falam assim, tô de saco cheio desse negócio. Gene Colan. Foram fazer o quê, cara? O Steve Ditko começou a fazer HQs independentes e nessa ficou. Sabe? O Jim Steranko foi pra outra área. Publicidade, né? Publicidade, fazer uma coisa pontual em quadrinhos e tal. Não tinha muitas opções, porque realmente eles ganhavam o dinheiro por página. E é isso. Nem arte original eles tinham de volta. Nada. Eram outros tempos. Nessa época da fundação da Image, a Marvel ainda tava com as páginas do Kirby, galera. Sim. Só depois de muito tempo que ele recuperou as artes do Kirby. Olha só que loucura. E aí, voltando pro Chris Claremont, ele sofreu na Marvel por causa desses caras. Não foram os caras que o afligiram diretamente, foram os editores que paparicavam eles e não o Claremont. Depois ele mandou um projeto pra Image. Pra ele não deve ter sido fácil não, né, cara? Não, tem que... eu tô mandando agora pra esses caras serem meio que patrões, tá ligado? Engoliu o orgulho, né, cara? Engoliu o orgulho. E ele mandou um projeto pro Wills Portácio. Ia rolar um negócio, tal. Só que aí o Wills Portácio teve que se mudar pras Filipinas. O projeto do Claremont nunca saiu do papel, Nunca né? foi pro papel nesse caso. Na verdade, nunca foi pro papel, né, mano? E a proposta da Image, o McFarlane foi à televisão falar. Ele fez um programa e tal, e nesse programa ele disse que a proposta era justamente valorizar o artista e tal, e o que me importa no final das contas, eu vou ver se a Image teve sucesso ou não, se as regras que nós estamos mudando hoje, nós estamos mudando o sistema, e eu vou ver o sucesso ou não se a mudança desse sistema que nós estamos fazendo beneficiar no futuro o garoto de 12 anos que hoje almeja ser quadrinista. Se eu proporcionar uma entrada melhor para ele no mercado, eu já vou ter me considerado um vencedor. O que seguramente aconteceu. Aconteceu, porque depois o Robert Kirkman veio a produzir com eles. O Robert Kirkman tinha 14 anos na época que a Image surgiu, e surgiu virando fã dos caras. Não, e esses moleques, depois, quando eles entraram na Marvel e na DC, eles pegaram um ambiente de negociação muito diferente, né, Hoje cara? mudou. Hoje mudou muito. Mudou muito. Tudo por conta da Image. A história de realmente. negociação de páginas, por exemplo, que hoje o artista tem de volta, a questão de royalties. A DC paga royalties super direitinho pra tudo que é feito, tudo que é feito. Então, se o cara cria um personagem numa série, esse personagem, ele ganha um royalty. Até personagem... quando vira filme. Isso, exato. Se ele vira desenho animado, filme, boneco, ganha uma porcentagem. Ganha uma também. porcentagemzinha. E tudo isso por causa do quê? Do que a Image Qualquer fez. personagem, não precisa ser só o estrela do filme. Sei lá, o Lucius Fox que aparece no filme do Batman. O autor recebe, sabe? Recebe, a criação dele. O filme do Aquaman lá. As criaturas abissais que aparecem no filme do Aquaman. Então, é a criação do Ivan Reis e do Geoff Johns, se não me engano. Eles ganham um pouquinho, mas é um pouquinho de um montante muito grande. No final das contas é substancial aquilo que ele está recebendo, né, cara? Sim. Então a Image realmente revolucionou o mercado. E nisso é muito importante. Muito mais do que as séries. O que é Youngblood hoje? Né? O que é Cyberforce? Hoje ninguém mais fala disso.
E muitas vezes vira até motivo de chacota, De né? chacota, É porque- dito, época Image e tal, era tudo uma porcaria. Ombreira. É. É isso que o pessoal lembra, mas pois tem é. mais por trás. Tem né? muito mais por trás. O que os caras fizeram foi realmente louvável, cara. Louvável. Quando um filme da Image vai pro cinema, quem tá ganhando muito grana é o criador. O que a Image ganha? Um percentual. Venda mais revista. A venda de mais revistas. Acho que nem ganha Tem percentual. um percentual, porque como ela é o guarda-chuva dos estúdios, né, ela tem um pequeno percentual lá, funciona como um agente. Entendi. E é certo, porque ela vende mais revista, né? Ela precisa subsistir enquanto empresa, né? Senão como é que ela vai poder revelar essas pessoas, né? No final das contas. Mas assim, estamos falando antigamente de um caso em que os criadores nem recebiam, ou se recebiam era bem pouquinho, no caso de Marvel e de DC. E hoje em dia se inverteu. A Image recebe um pouquinho e o criador fica com a maior parcela dos lucros. Mano, verdade. Faz sentido, Faz pô. muito mais sentido, né, Faz cara? sentido. Mas eles não são A funcionários, eles são editora, donos. a Image, a editora tem que receber, mas é um pouco. Um pouquinho. O McFarlane fala assim, quando uma pessoa topa fazer um quadrinho para a Image Comics, ele está apostando em si mesmo. Verdade. Não é? É isso mesmo, cara. isso. Ele tá apostando em si mesmo. E imagina a alegria desses moleques em 92, 93, produzindo pra cacete como queria. O que dava na telha deles. Os Danielzinho. projetos de criança deles lá. Um monte foi projeto engavetado que eles tinham. Mas qual era o projeto dele de moleque? O Young Blood era projeto do Life há muito tempo. De 13 anos de idade. Podendo fazer tudo que eles queriam, assim, e ganhando muito dinheiro com isso. Sem Muito ninguém. Não tinha dinheiro. um cara de terno e gravata. Falando, faça isso, Isso não faça pode. aquilo, Isso não sei o pode, quê, aquilo- não sei o quê. Podia tudo. Não tinha regra. Não tinha regra. Era uma república com muita grana. Muita grana, Imagina. cara. Muita grana. Sem nenhuma supervisão. E olha só, mano, os caras arrebentaram tanta boca do balão que pra poder competir de igual pra igual, a Marvel e a DC se viram obrigadas a fazer algo que elas não faziam há um tempinho já, que era crossover dos seus personagens. O crossover do encontro Marvel e DC, nas duas editoras, se chamava, em uma chamou Bloodline e na outra New Blood. Coincidência pouca é bobagem. O Rob Liefeld ficou puto. Vocês não poderiam ser mais óbvios. Vocês estão querendo me imitar claramente. Eles começaram E a copiar era muita coisa. a instrução na Marvel para o desenhista que chegava era faz o que o Jim Lee faz. Sim. O Mike Deodato Jr. nessa época começou a fazer coisa pra lá. E o traço dele era totalmente Image. Sim. Ele tinha aquele traço realista que depois ele adotou na Marvel posteriormente. E, cara, ele tinha quando ele publicava aqui esse traço. Com roteiros do pai dele e tudo. Quando ele foi para os Estados Unidos, não podia fazer aquilo. Não cara. podia, ele tinha que imitar a Image. Era a norma do mercado, era imitar. Exatamente. Né, mano? Exatamente. Aí, velho, começa a sair essas revistas todas, vão fazendo sucesso, as 6 revistas principais que nós falamos no último programa. Quando o Liefeld vê esse projeto da Marvel, ele se sente intimidado. Ele fala, se a Marvel e a DC vão começar a fazer coisas novas para bater diretamente contra as minhas criações, então significa que eu tenho que lançar mais criações. Aí ele começa a lançar mais coisa. Aí ele lança lá o tal do Prophet, Supreme, Brigade e começa a fazer revista Vai ser nova. uma pá de coisa. Só que se tá saindo mais revista, significa o quê? Precisa de funcionário. Não dá pra fazer tudo sozinho. Não dá pra fazer tudo sozinho. Aí a Image começou a enfrentar o primeiro problema que eles não tinham previsto. Eles eram artistas. Eles não eram pessoas do negócio. Não. E uma editora é feito mais do que o desenho, do que o roteiro. Puta, você tem que lidar com a distribuição dessas quadrinhos. Vendas. Com gráfica, com vendas. Marketing. Com um monte de coisas. Resultado, logo um monte de título, tava tudo atrasado. Não, e eles tendo que contratar a gente. E sabe como que ele contratava a gente? Ele ia nas lojas de quadrinho, trocava uma ideia com a galera, via o cara e falava, olha o portfólio. E ele, nossa, que maravilhoso. Como é que você não tá no mercado? Ah, não tô, não sei o que, não sei o que. Você tá contratado. Aí o cara, mas assim, eu não preciso nem preencher uma ficha, nada? Não, é só colar lá amanhã. Ele era muito doidão, cara. Ele era muito doidão. Ele não... começou a recrutar pessoas, velho. E no dinheiro, por exemplo, não era um limite pra ele. Ele via um cara que ele gostava e falava, vem pro meu estúdio. O que precisa pra te convencer? Tinha... Um carro novo? Toma um carro. Isso. Qual o salário que você quer? Esse aqui? Tá bom, vai. Vamos fazer. O exemplo, tinha o Stephen Platt fazendo Cavaleiro da Lua na Marvel e o cara tinha um traço fodido. Ele, eu quero o Stephen Platt aqui no meu estúdio. Sabe o que ele fez? Além do salário, ele falou, você quer um carro pra me trabalhar comigo? Eu te dou um carro. O cara saiu da Marvel e foi trabalhar pra ele, velho. Mas cabe dizer que ele era doidão assim. Os outros eram um pouco mais contidos. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí depois nesse momento dos estúdios aí, ele começa a dar uma inflada nos estúdios dele. O Jim Lee começa também, aí começa a contratar uma galera. Lança Gen 13,
lança Stormwatch, lança Death Blow, começa a lançar novas séries também. Eles eram os dois estúdios que publicavam mais coisa. Mais o coisas. dele e o do Jim Lee. Mas o Mike Silvestre também começa a contratar bastante gente, né? Começa a fazer Witchblade, Witchblade, Phantom, umas paradas assim, né? Uma coisa curiosa é que rolava uma competição entre os estúdios dentro da própria Image. Um queria ser mais do que o outro. Lançar as melhores séries. Lançar mais séries, mais. melhores séries e vender mais, aparecer mais do que o outro. Uma questão de ego, né? E totalmente. Só que tinha uma diferença de disciplina entre os estúdios. Por exemplo, no estúdio do Liefeld, era uma república. Era uma molecada. Os moleques no documentário da Image, eles dão depoimentos que eles falam assim, eu não acreditava que aquele ambiente era uma empresa. Era só diversão, era só diversão. E com muita grana, tipo 22 anos, 23 anos, moleque iniciante, já tava comprando apartamento em Nova York. Já ganhava salário de 5 dígitos, Danielzinho. De royalty de revista também, que tinham participação. Um dos caras ao depoimento, porra, eu andava, aí ele fala lá, eu andava com BMW, tinha 2 carrão foda e uma Harley. Isso, um moleque de 20 e poucos anos ali, com 3 carrão. O Liefeld, ele comprou, o cara fala, mano, teve uma época que ele comprou um Viper vermelho. Tinha acabado de sair no mercado, mesmo ano. E ele emprestou pra um cara do estúdio e falou, posso dar um rolê? Não era pro cosplay? Era pro cosplay. O cara que se fazia, que todos os eventos ele ia de Bad Rock lá. E esse cara de cosplay, ele deu um rolê, nesse mesmo primeiro rolê, ele bateu o Viper vermelho, destruiu. O Life falou, tranquilo, relaxa, isso não é problema não. Isso não era problema pro cara, velho. Você tem noção disso? Por isso que eu falei que ele era completamente desmedido. Desmedido. O Todd McFarlane, por outro lado, ele recebeu muitas críticas no início do Spawn. Porque o pessoal adorou a arte, mas achou o roteiro meio insípido. E olha como ele escutava, cara. O que ele fez logo nos primeiros números? Ele reconhece que ele não é um grande escritor. O que ele faz? Chama os grandes melhores. escritores. Chama Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, Dave Sim. Todo mundo. Assim, peraí, ele pensava de forma diferente. E de uma maneira um pouquinho mais parecida com ele, estava também o Jim Valentino e o Eric Larsen. Eles estavam pensando de uma forma um pouquinho menos espalhafatosa que os outros três. O Todd McFarlane é o primeiro a ter tino pro negócio mesmo. Lá já era da Marvel dele, né? Ele é o primeiro businessman ali. Ele é o cara, tanto é que deve ser o mais rico hoje em dia, né? Porque ele é muito sagaz. E tem essa diferença, enquanto o Mike Silvestre, o Jim Lee e o Rob Liefeld estavam com esses estúdios querendo fazer um monte de série, competindo com o outro. O McFarlane ficou focadão no Spawn, o Eric Larsen ficou focadão no Savage Dragon e o Jim Valentino ficou focadão na Shadowhawk. Bem focados assim mesmo. Tanto é que o Spawn... Sem funcionário, tranquilo. Dando conta dos prazos, porque a ideia é fazer uma revista por mês, então eu faço uma revista por mês, não tem problema nenhum. Pra eles davam conta disso. Foi sendo uma né? expansão mais gradual. Enquanto o Rob Liefeld começou a perder prazos pra tudo quanto era lado, o Todd McFarlane não, ele era mais regrado nesse sentido. Os estúdios lá ficando abriam um monte de frente de batalha, um monte de revista, os né? caras, e não dava conta. Os caras falam assim, eu olhando pra trás e vendo o tanto que era legal, eu me arrependo de a gente não ter sido pelo menos um pouquinho mais responsável e não ter um pouquinho de noção. Tudo que a gente podia fazer pra foder com o negócio, a gente fez. Atrasava a revista, imprimia a revista com o preço errado, Trocava capa. Capa errada. E ele falou, não importava o que a gente errava, vendia mesmo assim. A histeria era tanta que a galera esperava, tanto que fosse o atraso. Quando chegava, vendia horrores, vendia. E a galera vibrava com as histórias. Não importava o que eles cagassem. E o cara fala assim, e olha que a gente cagou muito. E não importava o que fazia. Do lado do Jim Lee, no estúdio dele, o Jim Lee era diferente do Liefeld. Enquanto o Liefeld era um moleque, o Liefeld até fala na entrevista, ele fala assim, eu era um garoto de 25 anos com muita grana. O Jim Lee não, o Jim Lee era um professor. O Jim Lee pegava a molecada, botava todo mundo atrás na prancheta, desenhava, ensinava a desenhar a cabeça, desenhar a mão, desenhar não sei o que. Os artistas não falam hoje que trabalham na época, pô, foi uma faculdade pra mim, eu aprendi coisa pra caramba. Os moleques do Liefeld varavam a noite lá no estúdio regaçando, né? Ele não, ele falava assim, ó, deu hora pra vocês ir embora, vai, eu cuido do resto. E aí ele cuidava do resto, tal. O Mark Silvestre era mais ou menos nessa mesma pegada. E o Silvestre não pegava molecada qualquer pra trabalhar. Era o cara o estúdio que revelava os melhores artistas. Ele tinha um puta olho, né? Ele desenha bem o Mark Silvestre. Ele revelou o Michael cara, Turner. Um pouco mais pra frente, a Top Cow lançou Darkness, cara. Darkness. Esse Witchblade. Lançou Tomb Raider depois dos quadrinhos do Tomb Raider, tá ligado? Não é pouca coisa, não. Era um estúdio que tinha os melhores artistas. O Michael Turner foi revelado lá, inclusive. E foi aí que começou o Liefeld a ficar mais enciumado. E o que ele fazia? O cara tá com um grande artista lá, ele ligava pro cara, vem trabalhar aí pra mim. Esse moleque é bom, vamos, ligava pra ele. Quanto você tá recebendo aí?
Parceiro dele, Eu te pago, sócio. era o sócio. Eu pago mais, vem pra cá. E o cara, ele roubava Os artistas. os artistas O dos Michael estúdios. Turner foi um pivô entre uma briga do Sylvester com o Essa foi a Liefeld. briga lá pra frente que começa a derrocada na parada. Mas é uma coisa importante falar, galera, que em paralelo a todo esse, sei lá, esse mundo de ócio que os caras estão vivendo, a bolha estava crescendo. A gente contou um pouquinho sobre o início da bolha no programa anterior. E a bolha estava crescendo e prestes a estourar. Nas filas de autógrafo dos caras, do Youngblood e tal, tem uma entrevista que eles fizeram com o moleque, eu estou comprando esse gibi porque no futuro ele vai pagar a minha universidade e não sei o que e tal. E era isso, gente. Era uma febre. Era uma febre. Febre do número 1, né? E todo mundo achava que o 1 ia valer muito depois de um tempo. E a DC e a Marvel começou a copiar várias estratégias e fazer uns eventos assim muito grandiosos. Por exemplo, a morte do Superman. Morte do Superman, Que é tipo exatamente. um caça-níquel total, assim. E Quebrou a coluna do Batman. Tinha que bater de frente com os caras de alguma maneira. E a estratégia que a Marvel adotava lá no começo dos anos 90 de capa metalizada, plastiquinho, não sei o que, virou padrão. E isso aumentava. Vinha brinde, não sei o que. E foi aumentando o preço das revistas e foi virando uma febre. Todo mundo achando que aquela edição especial valeria alguma coisa no momento. Só que era aquilo: milhares de exemplares numa edição especial e várias edições especiais ao mesmo tempo. Então nada era especial. Simplesmente nada era especial. Eles saturaram o mercado. Em contrapartida, também começou a aparecer a animação dos Wildcats, a animação do Savage Dragon, filme do Spawn, série de TV da Witchblade, a coisa. Tudo bem que a série foi um pouco mais pra frente, mas um estúdio que tinha acabado de nascer, cara, de surgir. O filme do Spawn veio em 97, 5 anos depois, cara. Pô, cara, o Homem-Aranha ainda não tinha tido um filme decente. Numa época. O Homem-Aranha, velho. Numa época em que a Warner Bros. Não dava sinal verde pro filme do Superman. Surge isso tudo, cara. O filme do Spawn, nesse programa de TV que eu falei que o McFarlane dá essa declaração, ele fala: e pros que estão nervosinhos com essa mudança que nós estamos fazendo, deem uma boa olhada nesse símbolo. Aí ele vira e tá o símbolo do Spawn. Que esse aqui é o símbolo dos anos 90. Spawn, meu personagem, que já tá virando filme. Aí a galera, puta que pariu, então imagina cara. assim, a empresa surge, ele sai da Marvel no finzinho de 91, a empresa surge em 92, em 93 eles estão fazendo reunião com o executivo de cinema, cara. E o Liefeld fez reunião, o Liefeld era... O Liefeld... Descrevem ele no documentário Image Revolution como uma bolinha de energia, né? Ele é isso, né? Ele topava tudo. Essas reuniões aí com o estúdio, ele falava que ele ia constantemente pra Hollywood, né? Ele viajava o tempo inteiro. Qualquer ligação que ele recebia pra uma possibilidade de transformar aquele filme, ele ia. Teve uma possibilidade de fazer um filme com o Steven Spielberg, né? Rolou essa conversa lá. Mas olha só, Daniel, ele contou isso numa entrevista. Os caras foram entrevistar ele: ouvi falar que você vai virar filme. Nem tinha virado nada. Bicho é papudo. Mas ele já ia contando, nem esperava marcar o gol, já tava contando: amanhã eu vou marcar um gol, sabe? E não virava nada. Não virava nada. Vou fazer um filme com o Tom Cruise, ele vai ser o astro do meu filme, falar pra todo mundo. De fato, ele teve uma reunião com o Tom Cruise e tal, né? Mas não virou. Mas ele já saía falando pra todo mundo: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele contratou uma firma pra dentro do estúdio dele recriar em tamanho real a nave dos personagens do Youngblood. Dava pra você entrar, andar na nave, tinha as armas recriadas lá. E a parte administrativa da empresa ele deu com um monte de parente, cara. Chamava as primas, os irmãos tudo do interior lá. Vem cá, vem trabalhar aqui comigo, cuida do dinheiro, ó, você paga, você faz as notas fiscais. Era doidão. Ele não sei o que. E eram os caras que não tinham noção do que doidão. tava fazendo. Aí logo o estúdio dele virou uma bomba, Mas né? ó, ele não era o único Gastão, não. Não. O Jim Valentino tava curtindo pra caralho, ia pra cassino, tem foto dele em cassino. O Todd McFarlane teve um filme que ele era muito fã, que ele comprou todos os itens do filme, sabe esses itens de coleção, tipo a espada do Conan, que hoje o Liefeld é dono, inclusive, do Schwarzenegger. Ele arrebatou a coleção toda, colocava no escritório dele. Todos os caras estavam fodidos, assim, gastando com carro, com tudo. Só tinha um que não tava fazendo isso: Eric Larson. O Larson dá uma entrevista que ele fala: eu sempre fui na minha. O meu interesse era só fazer o Savage Dragon, fazer o meu personagem, o meu quadrinho sossegado. Eu adoro o Larson, o que eu gosto de fazer. E eu e minha esposa, a gente nunca foi de comprar carro esporte, de torrar em cassino, nada, porque a gente sabia que uma hora isso ia acabar e ia fazer falta. E aí? Não demorou. Não demorou. Não demorou. Não demorou. Nós estamos em 93, aí entra a sagacidade do McFarlane. A Mattel entrou em contato com ele para fazer um contrato de brinquedo. Envolvia milhões de dólares, milhões. Ele ia ganhar uma grana preta. Muita grana. Ele, ligeiro, falou assim: se eu vou ganhar milhões sendo o contratado, imagina se fizer eu mesmo.
se eu fizer a minha empresa, A produção inteira. a tudo. produção, se eu cuidar de tudo, imagina o quanto eu vou ganhar. Aí ele abre a McFarlane Toys. Ligeiro demais. Ligeiro, né, cara? Que fez foi um rebuliço quando saiu. Não tinha estatueta naquela época do jeito que ele fazia. Ainda hoje é um sucesso absoluto. A McFarlane. Até hoje, até hoje. E, Sei lá, cara, o Kiss fez estátua sim. dele. Não era só dos personagens da Image, era de monte, era tipo jogador de beisebol famoso. Um monte de banda, monte. ator. Ele fazia o que. Ele sabia que existia uma demanda, ele foi lá e fazia um boneco, e um boneco impecável. Impecável. Muito da Tanto hora. que isso aí começou a crescer tanto que o próprio Spawn, a revista Spawn, Ele digamos parou de assim, cuidar. ele parou de cuidar. Ele não escrevia e nem desenhava mais. Ele chamou o Greg Greg Capullo Capullo. pra cuidar dos desenhos e depois outros roteiristas foram cuidando. Ele só ficava Chegou uma editando. hora que ele abandonou mesmo, assim, tipo, ele deixava acontecer, não tava meio nem aí, né? Ele falou, tudo bem, eles vão fazer lá. Aí quando ele percebeu que tava indo pra um lado assim, nada a ver, que ele não tava gostando, ele falou, esses caras vão arrebentar a empresa. Vão acabar. Não, eles vão acabar com o Spawn. Aí depois, mais pra frente, que Bem ele mais volta, pra frente, né? ele retorna. Ele volta a ficar de olho com na o criação Spawn. dele. Tanto que ele tá até hoje. Tá até hoje. Tá até hoje. Mais de 300 Que números. caiu a qualidade mesmo. Sim, sem ele. teve uma Sem ele época caiu. que foi assim, execrável. Ele pensa assim, nesse momento business dele, ele fala assim, meu sucesso, tudo que aconteceu de bom comigo veio de ideias que partiram da minha cabeça. Então hoje eu sempre tiro um tempo pra cuidar da parte criativa também. Só que chegou um ponto na Image que os outros caras estavam, menos o Eric Larson, né? Mas os outros caras estavam tão cheios de revista, tão mais interessados em gastar o dinheiro, que o McFarlane reuniu todos os sócios, eles falam no documentário lá, o Life de Conta. Ele reuniu todo mundo e falou, vocês estão ficando louco? Me ligam todo dia falando que tal coisa está atrasado, que tal revista está atrasada. Life atrasa, Lee atrasa, Silvestre atrasa, Valentina atrasa, todos vocês atrasam. O único que tá segurando as pontas é o velho Todd aqui. Bate no peito. Aí o Life ficava na entrevista e fala assim, oh my god, nós tomamos esporro do Todd McFarlane. Só que tinha um detalhe, tudo que ele falou era verdade. Nós estávamos todos atrasados, pisando na bola, e ele tava certinho. Atraso de 3, 4, 5 meses. Cê é O que louco, aconteceu? Os velho. caras mandavam a lista das publicações que iam ter no outro mês. Aí os lojistas lá escolhiam, eu quero tantos exemplares dessa, quero tantos exemplares de Youngblood, quero tantos... Naquele sistema de venda por demanda que os clientes têm. Eles Né? achavam E que não vinha. no mês ia chegar, mas não chegava. Aí eles já estavam divulgando, já estavam falando pra molecada, já estavam colocando banner que ia chegar a revista, não sei o que, e não chegava. Reza a lenda que durante o crossover que ocorreu dos personagens da Image e da Valiant, só saiu certo porque depois de tanto levar calote, o editor, acho que foi o Lee Shooter lá da O Valiant. de Shooter sai depois de um tempo. Então é Pouco outro tempo, assim, cara. né? Pega um avião, vai lá pro estúdio dos caras, se planta lá e fala, eu só vou sair daqui a hora que vocês entregarem a revista. Senão não sai. Era no estúdio Life, inclusive. Vagabundo, não entregava. A parte dele ele não entregava. Senão não saía, velho. Mas enfim, apesar de todos esses erros, tava dando muito certo pra eles, enquanto que a Marvel e a DC estavam penando. Aí, um belo dia, a Marvel se ligou de uma coisa, falou assim, quando esses caras estavam aqui, a gente vendia milhões. Agora que esses caras não estão aqui, a gente vende pouco e eles vendem milhões. O que eu preciso pra ter esses caras de volta? Eu preciso dar muita grana pra eles. A Marvel Mas ao mesmo tempo, do chama lado eles de lá, volta. Ao mesmo tempo do lado de lá, tava começando a rolar algumas pequenas dúvidas entre eles. Justamente por eles perceberem que o negócio era um pouco mais difícil do que simplesmente fazer gibi. Casou as duas coisas. A Marvel fazer uma proposta pra eles. Pro e Jim Lee e pro Liefeld. Pro Jim Lee e pro Liefeld. E eles estarem pensando em um plano B. O Todd McFarlane, ele tinha um plano B. Ele A montou... McFarlane Toys. E, porra, tava dando super certo, É. né? O Eric Larson estava extremamente satisfeito, sempre foi um cara com a cabeça no lugar e o estúdio dele estava rolando direitinho. O Jim Valentino também. Mas o Jim Lee e o Liefeld, que transformaram o estúdio deles em dois colossos, eles estavam tendo problemas. Aí eles falam, pô, talvez um plano B seja uma boa alternativa. Chega essa proposta da Marvel. A proposta da Marvel vem porque eles precisavam rejuvenescer e dar uma cara nova para os personagens clássicos, para criar interesse nos estúdios de cinema. Era uma sacada, assim. Eles queriam de qualquer jeito adaptar. Foi quando eles começam a vender, tipo, para um monte de empresa e depois viram aqueles filmes esquisitos, né? Tipo Quarteto Fantástico, aqueles filmes um pouco duvidosos que o pessoal Teve lembra um filme aí, da né? série do Incrível Hulk. Eles precisavam de que o Capitão América voltasse a ser atrativo, porque fazia muito sucesso. A gente não falou isso, mas na pré-Image fazia muito sucesso o tipo Justiceiro, o Motoqueiro Fantasma, Wolverine, esses heróis mais sombrios, o Homem-Aranha e o X-Men. armados
e tal, não sei o que. A Marvel esqueceu por um bom tempo o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, os Vingadores originais ali, né? Eles precisavam dar um jeito de renovar aquilo. Até o Hulk. Pra tornar atrativo, trazer público e também ganhar o interesse de alguns estúdios de cinema pra tentar transformar isso e ganhar ainda mais dinheiro. Você falou bem, rejuvenescê-los. Rejuvenescê-los. E quem melhor pra fazer isso? Aí eles pensam, os caras já fizeram isso aqui pra gente mesmo, com X-Men, um monte de outros personagens. Estão fazendo isso sozinhos. Detalhe, a Marvel nunca tinha feito isso. Não existia, em 30 anos de empresa, uma necessidade de fazer um reboot dos personagens. Não tinha. Esse daí foi a primeira vez que ele falou assim, vamos rebootar. E foi na sequência do evento Massacre. Exato. Eles casaram uma coisa na outra, de pegar esses personagens, jogaram para uma outra realidade, para uma outra dimensão, e trouxeram os dois maiores nomes, Jim Lee e Rob Liefeld, para recriar. Série Heroes Reborn. E foi uma bagunça tremenda, porque eles cancelaram as editorias de todos esses quadrinhos que tinha na própria Marvel. Um monte de roteirista ficou sem emprego, de desenhista ficou sem emprego. Era o Capitão América do Mark Waid na época. Editores. Parou no meio. O Grunwald lá, que era o editor da época, o grande escritor também, sofreu pra caramba nessa época. Dizem até que ele morre quando ele pega o Heróis Renascem 1 do Capitão América e logo vê o que é feito. Dizem que isso daí colabora com a morte dele, né? Mas aí também é boato, né? Que ele sofre, o baque que ele sofre. Mas é boato. E tira o emprego dessa galera toda e passa todos esses personagens pros estúdios. Pra estúdios do Liefeld, de terceirizado. Literalmente, façam o que vocês quiserem com os maiores medalhões da nossa casa. O Ale, já tinha com as criações do Stan Lee. De dar pra estúdio terceirizado, será? Ou isso também foi a primeira vez que a Marvel fez? Putz, cara, eu não sei dizer, mas acredito que seja a primeira vez. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Com esses medalhões, não tinha. Aí o Jim Lee ficou encarregado de fazer o Homem de Ferro e o Quarteto Fantástico, e o Rob Liefeld fazia o Capitão América e os Vingadores. O Thor tava dentro da revista dos Vingadores. Eu vou falar pra vocês, quando isso saiu no Brasil, eu pirei, eu gostei bastante, eu era moleque, eu adorei quando isso saiu, acho que saiu em 94 ou 95 aqui no Brasil. Mas a verdade é que teve um boom inicial, né, com muita empolgação, e depois não. Mas depois começou a ter críticas muito severas a essa fase. Não gostaram nada, e as vendas foram caindo. O tratamento com o Liefeld começou a ser terrível, a relação entre Liefeld e Marvel, ao ponto do Liefeld abandonar as séries antes delas serem concluídas. A Marvel tirou. A Marvel fez um contrato para 12 números. Encerrou no 6º com ele. Tirou e passou os outros pro Jim Lee também. Aí o Jim Lee continuou as outras séries. Exatamente. E aí foi até o 12 e eles falaram, não vão renovar o contrato mais. É uma qualidade muito Mas sabe duvidosa, quanto a Marvel pagou pros caras? Eles falam no documentário, $3 milhões pra cada estúdio fazer isso daí. Cara, você tem noção disso, Danielzinho? É muito dinheiro. 3 milhões. Você pega meio milhão disso daí, você dá pros desenhistas, o resto é seu, velho. Basicamente é isso, cara. Eles estavam ganhando muita grana nesse negócio, velho. Isso foi, acho que na época foi em 1993, 94. 93, 94. Que eles fizeram isso. Com essa postura deles, caiu mal pra quem, principalmente? Pro Todd McFarlane, que ficou muito puto. Os outros sócios todos ficaram putos. Mas ele, particularmente, ele falou assim, isso sim foi uma traição sem tamanho desses dois caras. Vocês têm uma editora e vocês vão trabalhar pra concorrência. Isso, em outros mercados, em outras áreas, é proibido por lei você fazer um negócio desse. Ele fala, é ridículo, é como se eu da McFarlane Toys começasse a colaborar com a Mattel. Ele fala, não dá, são duas empresas completamente distintas. Ele fica muito puto. Muito puto. Os outros caras todos ficam putos também, muito putos. E sabe quem intercedeu muito nessas primeiras discussões? Quem começa a ter muita discussão? Foi o Larry Marder. Larry Marder era o cara que em 1993 entrou como diretor executivo da Image. Ele veio revelado pelo McFarlane para ajudar na McFarlane Toys. Aí o McFarlane Toys estava indo bem, então ele bota o cara pra ajudar na Image também. Esse cara segurou um rojão. Nossa, o cara segurou muita onda, cara. Porque os caras, quando ficavam putos, eles não conseguiam nem se ver. Falavam pro cara, aí o cara passava a mensagem pro outro. Esse cara teve que lidar com muitos egos. Ele falou, eram 6 sócios, os 6 eram donos da parada. Era como lidar com um time de basquete em que todos querem ficar com a bola o tempo todo, todas as jogadas. O tempo todo eles querem ser os astros. E eu tinha que lidar com esses caras. E todos muito ricos. Não, eu ficaria puto também. Eu também, isso é louco. Puta traição, você faz todo o movimento, você funda uma empresa, você faz uma revolução no mercado pra não trabalhar mais pra Marvel, pra DC. Depois de 3 anos você vai lá e volta a trabalhar com a Marvel. Pra DC. Porra, né, bicho? Nossa, causou uma ruptura ali. Você contradiz todos os seus princípios, você contradiz tudo que você prometeu ali e serviu de inspiração pra outros artistas, né? Porque em determinado momento ali, eles começaram a abrir pra convidados, assim, pra outros artistas que eles se interessavam mesmo. Começou a surgir o Demex,
Max do Max, Sankiff cara. sai pela Image nessa época. Eles Powers. trazem o Alan Moore de volta pra fazer super-herói ali. Pode crer. Eles convencem o Alan Moore a voltar pro mainstream. E depois que os artistas perceberam que a Image realmente vingou, tá dando certo, eles perceberam uma nova casa pra gente poder publicar. E aí foram fazer novas séries. E é aquela coisa, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Então o The Max chega arregaçando, vai com um viés completamente diferente dos heróis iniciais dos fundadores, pra uma coisa mais filosófica, um negócio mais interessado numa outra história. The Max é espetacular, cara. É Mas aí incrível. funciona, aí que tá. A Image era a O esperança. Astro City vem aí nessa Astro época, City, que é foda também Kurt pra Busiek, caramba. Alex Ross, É. sensacional. Representa a esperança. Aí de repente a esperança tá trabalhando de novo pra Marvel. Por conta de grana. Pois é, porra, velho. né, cara? Foi bizarro. Foi a o situação. primeiro baque, como se não bastasse, começa a dar os primeiros indícios também de que a bolha vai estourar, e ela estoura. História. Ela estoura de vez e estoura feio. Em 95. O que é essa bolha? A gente está falando aí de tiragens de milhões de exemplares que estavam sendo vendidos, só que não tinham milhões de consumidores, como o Danielzinho bem explicou no último vídeo. Tinham poucos consumidores. Quando essas pessoas que estavam comprando essas revistas se deram conta de que elas estavam investindo dinheiro em peanuts, em amendoim, é uma coisa que não ia reverter para elas, elas pararam de comprar. Só que demora pra fazer essas contas, né? Até chegar aos números de distribuição do que foi de venda Exato. real. Porque tem a venda daqui da loja. da editora que manda pra distribuidora. Essa venda, que eles acham que tá vendendo lá não sei quantos, tá vendendo 1 milhão. Só que a venda real tá acontecendo depois que a distribuidora coloca na loja, quando a loja vende pro cliente, né? Então esse número aqui, que a distribuidora tem inicialmente com a editora, não é necessariamente a verdade, é a tiragem. E as é a tiragem, revistas- mas não a tiragem. venda. E as revistas estão sendo produzidas com meses de Mês de antecedência. antecedência. E isso demora até você recolher todas as revistas dos Estados Unidos inteiro e realmente ter a conta de quanto foi vendido pro consumidor Não é de um final. título, são de dezenas De títulos. Demora, às vezes os caras estão produzindo 2, 3 revistas lá pra frente e tal, os caras não têm a conta, continuam imprimindo um monte, de repente, eles, sei lá, estão imprimindo 500 mil, mas tá vendendo 50 mil. Aí que você vai fazer 450 mil revistas perdidas aí? Perdidas. Que às vezes o lojista já pagou É. e não vende. Sabe o que é aconteceu? caro. O primeiro efeito disso aí foi as comic shops falindo. De cada 10 comic shops, 9 fecharam as portas. Pouquíssimas sobreviveram. E aí começou uma coisa atrás da outra. Galera, a coisa foi tão séria que a própria Marvel quase fechou as portas. A Marvel quase foi a Marvel falência. abre concordata. nessa Olha época. só, quem diria, véi? Olha só, poucos anos antes, alguns anos antes, uma empresa bateu o recorde de vendagem de 8 milhões de revistas. Tava na bolsa de valores com tudo, cheio de E investidores. de repente é uma empresa que está declarando falência. Falência, cara. cara. Tem um dos editores da Marvel nesse período, ele fala aqui no livro Laranjinha nosso aqui, que aconteceu um fenômeno interessante. Por exemplo, se a Marvel anunciasse que, por exemplo, o número 26 seria uma edição especial maior com capa diferente, a edição 24 e a posterior, a 27, vendiam substancialmente menos. Muito menos. É porque o pessoal não comprava 24 não pra guardar dinheiro pra outra. pra comprar outra que era especial. É. Então eles estavam lançando uma que vendia bastante, só que as outras duas, antes e depois, Caíam. caíam. E eles não se ligaram desse efeito tão já. E aí você não consegue fazer contabilidade disso, É. né? Quando vai cair, quando não vai, quando vem especial, quando não vem, a molecada não consegue mais acompanhar, você para de ler um pedaço do gibi pra comprar o especial e não É. sei o quê. Vira uma loucura. O que, uma você bola de neve. achava, o que você achava que era um público fidelizado era só um monte de gente empolgada pra caramba. Passou o fogo de palha, e aí? E aí? E Você aí? tem aí um monte de tiragem sendo rodada, mas milhares de quadrinhos Aí. rodando e sem comprador. Aí fica. Marvel começou a queimar os direitos deles, de vários Foi o que personagens. salvou depois. Aham. Vendeu o Quarteto Fantástico pra Fox. Sabe esses personagens que hoje não são do Marvel Studios? Foi tudo vendido nessa época aí pra salvar a empresa, tá? E aí sobe uma frase do Jim Lee que ele fala também. Acho que é o Jim Lee que fala no documentário. É muito fácil você tocar uma empresa quando o negócio vai muito bem. E na época os comics estavam em alta. Difícil, desafio mesmo é tocar uma empresa quando o negócio vai mal. Aí é que você tem que se provar realmente um administrador. E eles não conseguiram muito. O Rob Liefeld, um dos assistentes dele, conta no documentário que o dia que ele percebeu que o bagulho estava sério foi quando às 2 da manhã ele tava no escritório ainda fazendo coisa, saiu pra dar um rolê dentro do escritório, tomar água assim, topou com o Liefeld sentado assim, quase chorando. Ô louco, Liefeld, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Aí o Liefeld fala assim: mano, péssimas notícias. Nosso primeiro quadrinho em anos vendeu menos do que 300 mil cópias. Ele falou que foi ali
que o bagulho ficou tenso. 300 ainda, hoje em dia é muita coisa, Hoje em dia, né? de lá pra cá, de 94 pra cá, somente acho que 3 ou 5 gibis venderam mais que 300 mil cópias nos Estados Unidos. Nunca mais alcançou-se isso. Aí entra o que você ia falar aquela hora. O Liefeld, ele tem meio que um colapso nervoso. Ele fala assim, eu não consigo, não dou conta de gerenciar 60 pessoas. Não dou conta dos prazos. Eu não consigo encarar essas 60 pessoas. Ele fica na casa, ele fica um ano trabalhando na casa dele, ligando pro Eric Larson e fala, hoje eu não vou pro estúdio, Cuida dos meninos lá. Eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou um garoto de 25 anos, pai de 66 pessoas. Aí ele até fazia as coisas, desenhava, fazia as capas dele. Não tinha coragem de ir lá. Não. E ele também não tinha coragem de demitir a galera. Começava a atrasar pagamento, atrasar, e ele ficava com dó. Aí os caras vinham, ô Liefeld, eu tô precisando de uma grana aí, preciso fazer uma página. Aí ele deixava de fazer página dele mesmo, passava pro cara e depois não pagava o cara. Começou a ficar esse problemão todo. Aí continuava aquelas tretas entre os estúdios também. O estúdio dele estava extremamente complicado a gerenciar o estúdio dele. Ele estava indisposto com o Todd McFarlane por causa da questão da do Marvel. Heroes Reborn, e ele estava indisposto com o Mark Silvestre por conta de roubar os artistas e de outros também. E ninguém estava muito contente com o posicionamento do Liefeld lá. E aí teve a treta com o Michael Turner, que eles ligam lá pra tentar convencer o Michael Turner a vir pra cá. O Silvestre atende o telefone. Você sabe o que tá falando aqui? Aqui é a porra do Mark Motherfucker Silvestre. Pare de encher os caras. Tal. Conta que ele desligou o telefone. O funcionário do Liefeld voltou branco. Contou pro Liefeld o que aconteceu. Ó, pegaram a gente na botija tentando catar o Michael Turner. O Liefeld liga pra aquele Larry Barder lá, que era o diretor. Acho que eu pisei na bola com o Mark Silvestre. Acho que dessa vez eu fui longe demais. O Mark Silvestre tava feito estrago. Ele fala, galera, é impossível eu administrar os meus negócios dessa maneira, tendo que olhar por cima do ombro o tempo inteiro para não ser apunhalado nas costas. E ele toma uma decisão difícil, ele decide sair. O Mark Silvestre fala assim, eu vou sair da Image. Ele sai de fato. Ele fica um tempo fora, ele sai. Dos 6 ele fala, vou sair disso daqui e tal. Mas aí os outros 4, né, tirando o Liefeld, se reúnem. Os outros perceberam e falaram assim, não, peraí, a gente tá perdendo um cara que é uma peça-chave aqui. Não que o Liefeld não fosse, mas o Liefeld tava causando muito tumulto e tava extremamente enrolado com as próprias coisas dele. Eles começam a perceber, falar, ó, tem uma maçã podre aqui. Galera, e não é o Mark Silvestre. Mas tinha um outro detalhe também, que nós estamos esquecendo. Nessa época, o Liefeld, por conta dessas brigas entre os caras e dessa indisposição do McFarlane... Detalhe esse que é crucial pra essa trama toda. Você lembra o que ele faz? O que ele faz? Ele sai, ele abre uma outra editora. Ele abre uma outra editora própria. Que chama Maximum Press. O cara adora esses nomes mesmo. Extreme, agora era Maximum. Ele abre a Maximum Press, junto com a Malibu, se não me engano. De novo volta o Malibu. O Todd McFarlane quer morrer, cara. Ele quer enforcar esse cara. Gente, como é que você é dono de uma editora e abre outra editora pra competir com a sua editora? Um pouco antes você tava trabalhando pra Marvel de novo, sabe? Então, cara, você tá louco, velho. Você tá louco. Você não pode fazer isso. E o engraçado é que você vai lá atrás, no começo da história, o estopim pra fundação da Image foi ele lançando um quadrinho independente pela Malibu e a Marvel falando, você não pode fazer isso. E nos tempos presente, ele tá lançando o quadrinho de novo pela Malibu e a Image, você não pode fazer isso. Só que agora era dele mesmo. Era dele mesmo. O Eric Larson manda um fax pra ele, já não estávamos falando tanto, falando assim, cara, quando você fazia isso lá atrás com 20 e poucos anos, era legal, adolescente. Agora, mano, você já é um adulto dono de uma empresa, velho. Haja como um adulto, velho. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Aí é onde os caras se reúnem entre o Silvestre e o Liefeld. Eles perceberam isso, chamaram o Silvestre de volta e falaram assim, olha, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma votação de todo mundo e a gente vai tirar ele, né? Ele não vai mais ser nem sócio e o estúdio dele não vai mais fazer parte da Image. O Barder, ele vai pro Liefeld e fala assim, ó, os caras estão querendo tirar você, só tem uma coisa, pra você ficar, eles exigem que tudo que você lançou pela Maximum Press venha pra Image. Aí o Liefeld fala, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. E aí... É turrão pra cacete, tá vou fazer isso. Reza a lenda que ele começou a mandar memorando, começou a mandar fax, ligar pros caras e falar, ó, eu tô saindo da Image. Só que os caras não atenderam o telefone e nem receberam esses fax. Não, o Todd McFarlane, ele fala que o que não atendeu o telefone é o Todd McFarlane. Aí os outros ele trocou ideia. Logo na sequência eles vão lá fazer votação e o combinado era, se fosse votação unânime, o Liefeld tava fora da jogada, essa é uma votação da diretoria, de cúpula mesmo. Chega todo mundo lá e o Liefeld chega lá sabendo
que ele vai ser chutado. O que ele faz, meu Ele filho? pede demissão Antes que o pessoal vote. antes que o pessoal... Você não pode me mandar embora, eu me demito. Eu me demito. E aí ele sai fora. E aí os caras falam assim, bom, ele já se demitiu mesmo. Mas vamos votar mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim nós vamos votar. Só que ele é tão ligeiro que ele vai na imprensa e aí ele não sai como um demitido. Ele fala assim, eu, Rob Liefeld, saí da Image para montar minha própria editora. Ele ainda sai por cima, Sai cara. por cima, velho. E depois a Image manda um comunicado também. E aí fica uma briguinha de comunicado na imprensa. O Liefeld fala, não acredito em nada que a Image está falando. Eu saí de lá porque estava intratável com os meus sócios, etc e tal. Aí a Image... Não tem ouvidos ao Rob Liefeld. Ele, na verdade, é que causou problemas que levaram à saída dele. Enfim, virou uma tretinha, cara. E aí o que aconteceu? Saiu mais um, Liefeld saiu, só que aí o Silvestre falou, Voltou. beleza, eu volto. Ele pediu umas condições pro McFarlane e tal, falou com os outros sócios, o McFarlane, o Mark Silvestre voltou, continuava então igual, 5 estúdios. Parecia que ia ficar tudo numa boa. O que acontece logo na sequência? O bom moço, Jim Lee, fala assim, olha, quer saber? Tô cansado de brincar de businessman. Eu gosto Também mesmo... tinha um monte de funcionário, não gostava de lidar com eles. ele era Meu um negócio grande- é ser artista mesmo, gosto mesmo de desenhar. Ele era um grande professor, como o Bruno falou lá, ele era super tranquilo, um querido de Indy. Todo mundo fala que ele é um queridão, assim, né? Mas o negócio dele É um cara muito sério e é organizado. ficar na prancheta, quietinho, É. na casa dele, fazendo o que ele sabe fazer melhor, que é desenhar. É. Esse é o negócio dele. Nunca foi virar um businessman, né? Nunca foi cuidar de, sei lá, 50 pessoas. Ele gosta de desenhar. Ele fala assim, eu tenho aqui a Wildstorm inteira, com um monte de personagens muito famosos, tem sagas maravilhosas. O mercado já não tá mais tão bem. Já não tá mais tão bem. Ao contrário dos outros caras, ele era um grande fã dos personagens da DC e da Marvel também, mas da DC, o sonho dele era ver um personagem dele participando num crossover com o Batman. O sonho dele era estar trabalhando com aqueles personagens de novo. Todos eles, cabe dizer, aspas, parênteses, eles fizeram crossovers com Marvel DC. O Batman encontrou o Spawn, Sim. né, teve crossovers. E ele sempre foi um bom moço. Ali, como a gente falou no outro programa e nesse aqui também, todos os outros bateram muito de frente com a Marvel da DC e falaram publicamente um monte de coisa. O Jim Lee, ele teve esse papel da Image, ele representou uma ameaça para essas duas, mas nunca tão enfaticamente. Então, ele tinha um bom relacionamento. O Heróis Renascem foi um bom relacionamento com a Marvel e tal. E aí ele decide falar com a DC, né? Pra vender Pra Wildstorm vender Studios. o estúdio inteiro, todas as criações do Wildstorm. Vender pra DC. O Larry Marder ouve isso como boato, fala com o Jim Lee. Jim Lee, eu ouvi dizer que você vai vender a sua parte, é verdade? O Jim Lee fala, não, mentira. Não. Aí passa algumas semanas, o Jim Lee retorna a ligação. Ô Larry, me desculpa. Aquele dia eu menti pra você. Eu vendi Era tudo. verdade. Era verdade, eu vendi a minha parte. Lembrando que a DC, na verdade, ela tem um histórico de fazer isso, de comprar, né? Outras editoras, comprar e outros assimilar. personagens. Exatamente. Ela Assimilar os nasce, personagens. ela nasce da fusão de duas editoras lá atrás e ela foi fazendo isso ao longo dos anos, sendo o caso mais famoso a Charlton Comics. É. Né? E fez a mesma coisa com o Wildstorm. Óbvio que os outros sócios ficaram pé da vida. Quem ficou pé da vida também foi o Alan Moore. Nossa, cabe dizer essa história do Alan Moore, porque o Alan Moore volta pra fazer quadrinhos, ele volta fazendo as coisas do Spawn, depois ele faz o Supreme, né, do Liefeld e tal, mas o Jim Lee é o que promete mundos e fundos pra ele. Ó, cara, nós vamos abrir um selo pra você dentro do Wildstorm, que era o America's Best Comics. Você vai poder fazer o que você quiser direitinho. E aí ele me vende a empresa com o selo America's Best Comics dentro. Tudo que era só do Alan Moore, agora era da DC também, velho. Justo de quem, né? O Alan Moore, ele fala, eu me senti assediado por uma ex-namorada maluca. Que foi lá e ficou em cima. Que onde eu vou, eles vão atrás e tentam me pegar de novo, cara. Só que aí, ainda assim, a DC não começou a comandar. A DC virou dono do estúdio Wildstorm, só que ainda era um estúdio meio que independente dentro da DC. O Jim Lee falou Por um período, assim, é verdade. O Jim Lee falou, fica tranquilo, amor. Você nunca vai tratar com ninguém da DC, você não vai falar com ninguém lá. Eu vou cuidar de tudo e vou deixar total liberdade pra você. Então o Moore continuou, só que chegou um ponto em que a DC foi abrindo as asinhas, daqui a pouco tava comandando a Wildstorm também, né? Tanto que depois de muitos anos teve uma fusão dos estúdios, né? Os personagens do Wildstorm foram pro universo efetivamente. DC. Efetivamente. E estão lá até hoje. Até hoje, inclusive, sim. né? A gente, no período lá, trabalhamos com os personagens. Pô. Depois mudou. Agora, recentemente, saiu uma nova série da Wildstorm também, chamada Wildstorm, né? Uma revista própria, separada do universo. Acho que daquele selo Young Animals, não tenho certeza. Mas, enfim,
ocorreu a fusão. Isso baqueou muito a Image. Dentro da Image foi enxergado como uma traição tão grande quanto a do Liefeld, de abrir outra editora. Acho que é até maior, como né? Como é que você vende parte da empresa, parte integral? Pra empresa que nós estávamos putos da vida, uma das, né? É muito ruim, né? Isso do ponto de vista financeiro para a empresa, sofreu um baque mesmo, porque eram muitos títulos que tinham lá, o Liefeld tinha muitos títulos, o Jim Lee tinha muitos títulos. Eram os estúdios que tinham mais títulos. Eram 2 estúdios problemáticos, né, por conta dos atrasos e tudo mais, mas eram os que mais tinham títulos. Que mais tinham revista. E alguns grandes sucessos ali dentro, né? Então e representava uma receita grande. Perdeu-se todos esses. Exatamente. No momento em que a bolha tinha estourado, ou seja, a Image estava à deriva. Com 4 sócios agora ao ponto do Jim Valentino tomar uma decisão. Ele fala, cara, um navio sem leme vai para qualquer direção. Eu preciso segurar o leme. Então alguém precisa segurar o leme. Alguém precisa segurar o leme. Exatamente. Ele chama a responsa no peito e fala assim, eu vou dar um direcionamento para esse empresa. Ele vira o publisher com o aval de todo mundo, né? Tudo escolhido lá, votado e tal. E ele vira o publisher. Ele abandona as séries dele e tudo. E começa a ligar. Em 99. Pegar os contatos, ligar para todo mundo e tal. E trazer criadores mesmo para tentar ampliar o leque aí de possibilidades. Afinal, a proposta criativa da Image, ela é irretocável. Ela é excelente. Não existe proposta melhor, cara. Mas eles precisam fazer a proposta acontecer. Eles precisam dar confiança para mais autores, trazer mais caras. Tinham caras muito bons produzindo, mas, quantos caras tem no mercado à disposição? Por que esses caras não estão aqui conosco? A função do Jim Valentino naquele momento foi assim, vamos pegar todos esses caras, vamos trazer aqui e vamos transformar em novos sucessos. E aí veio o Brian Michael Bendis, por exemplo, fazendo Powers, ou já estava antes? Eu acho que já estava antes. Já estava um pouquinho antes, né? Mas começou a vir muita gente legal. O Jim Valentino abriu mesmo as portas. Foi a hora que veio mais pessoas. Porque antes, como que acontecia? As pessoas procuravam a Image. Os criadores iam lá e falavam, eu tenho isso e isso, vamos fazer? Mas essa não era a regra também, né? Tinha exceções. Por exemplo, o Alan Moore foi convidado. Os medalhões, assim, eles tentaram ligar pro Garfienes, pro Graham Morrison, fazer convite, mostrar que as possibilidades ali, que existiam possibilidades. Então eles chamavam, mas tinha muita gente que procurava eles. E isso não era também a principal função dos caras. Exato. Meio que eles faziam enquanto estavam mais dedicados nas outras coisas, né? A Image não tinha, como vou dizer assim, não tinha um sustentáculo. Você fala assim, com quem eu falo na Image? Eles iam direto nos estúdios. Por exemplo, o Alan Moore estava na Wildstorm, não estava na Image em si. Exato. O Garfienes estava lá na Top Cow. Fazendo Darkness e tudo. Então, eles iam no estúdio e o estúdio tratava com a Image, vamos dizer dessa forma. Não tinha a Image enquanto instituição buscando os artistas, fazendo um recrutamento. Não tinha um cara à frente. E o Jim Valentino foi essa pessoa. Ele começou a convidar criadores, e criadores muito bons. No meio desses criadores, surgiu um garotinho. Um nerdão que viu toda essa coisa e se inspirou. E cresceu. Esse garoto tinha 14 anos, quando a Image começou a despontar. Ele cresceu lendo os personagens da Image, se inspirando neles, e tal qual a maioria da molecada dessa geração, em vez de, quando eu crescer, eu quero trabalhar fazendo Batman, Superman, Homem-Aranha. Não, eu quero trabalhar fazendo a minha série na Image. Esse era o sonho dele. Esse era o sonho da molecada, e esse moleque era o que mais tinha esse sonho. Ele sonhava em trabalhar com o Erik Larsen, era o ídolo dele. O Erik Larsen realmente de todos é um dos mais legais, ele tava lá de boa o tempo todo. Ele tem o princípio de, ele é muito foda, bicho. Ele nasceu pra fazer o Savage Dragon e ele faz até hoje, numa tranquilidade. Até hoje, né? E, ele é sensacional. Ele fala, eu vou fazer Savage Dragon até enquanto tiver leitores pra elas e eu ter disposição. Eu conheci ele lá na Nova York Comic Con. Você conheceu ele? Uma simpatia. Eu não imagino o Todd McFarlane, assim, tipo, convivendo com a molecada, com a galera numa fila da Nova York Comic Con. Não dá, não dá pra imaginar ele nesse nível. Hoje ele é muito mais empresário. Nem o Liefeld, nem o Jim Lee, assim. O Erik Larsen tá todo ano lá, autografando pra todo mundo. É uma simpatia. É mesmo, assim, cara? Sem igual. Ele é foda. E quem era muito fã dele? O Robert Kirkman. Só. Era muito fã. O Robert Kirkman começou a fazer quadrinho, fazia o Battle Pope. É um personagem super-herói diferentão. E ele uma vez ligou pro Larson, mandou e-mail pro Larson, uma coisa assim, falando assim, cara, eu tenho esse personagem aqui, o Battle Pope, eu posso usar o Savage Dragon na minha revista pra encontrar meu personagem? O Erik Larsen... Pode. Ok, whatever. Vai lá, pode usar. E yes, o moleque ficou feliz e tal. E era o Kirkman, velho. Aí o Kirkman consegue entrar na Image pra fazer quadrinhos. Começa fazendo o Invincible. Isso foi em 2003. Ou seja, já fazia 4 anos que o Jim Valentino tava atuando como publisher. Publisher pode ser traduzido aqui como editor-chefe, né? Ele era o editor.
Era o cara que cuidava das revistas. Ele era o editor-chefe e ele deu essa cara moderna para a Image. A Image é o que é hoje por causa da visão que o Jim Valentino teve lá, por causa da disposição dele de abrir mão do próprio trabalho autoral dele para transformar a Image nessa editora que é. Isso é muito louvável, cara. Foi muito louvável. Ele foi uma peça-chave, uma peça fundamental. E vieram títulos bons, vieram títulos medianos, vieram títulos ruins. Alguns títulos fizeram bastante sucesso, mas nenhum foi uma hecatombe. Até a chegada do Kirkman. Aí o Kirkman começou com Invincible, depois ele propôs Walking Dead. O Walking Dead de início não foi aceito, mas aí na hora que vingou a série, que a série começou a sair, o primeiro número vendeu 7.000 cópias, se não me engano. Foi muito pouco. O segundo vendeu menos ainda. Aí o terceiro vendeu mais, o quarto vendeu mais, e por aí foi. E nunca mais a série passou a vender menos do que o número anterior. Quando perguntavam pro Kirkman qual é o número de maior sucesso do Walking Dead? Deste mês. É o atual. Qual é o depois desse, o segundo? Do mês passado. Nunca mais! Fenômeno! Que significa o quê? O raio caindo 2 vezes no mesmo lugar. É outro artista independente vendendo um monte de cópias, se tornando um astro tal qual os fundadores. Incrível. Né? Com isso, entramos na história da Image moderna. Outra parte agora. Ela ficará para outro vídeo. Mas já, Alexandre. Já, meu Ô, papo bom, porque o Robert Kirkman realmente muda totalmente os rumos da editora. E aí essa terceira parte da história é o que nós estamos vendo até hoje, no final das contas, né? Mas ainda tem bastante coisa para contar. Por exemplo, o Jim Valentino não fica um publisher para sempre. Dá um problema lá também, aí alguém pega o lugar dele, e isso não é legal também. Também tem treta entre os sócios e tal. Então nós vamos contar essa parte num outro vídeo, terceiro, que vai fechar a nossa série sobre a editora Image Comics. Tão curtindo, mano? Eu aposto que então não tem como não tá curtindo, galera. Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, beleza? Clica na tela final aí já pra ver o vídeo anterior de novo. Se você não viu, vê pela primeira vez. Se viu, vê de novo, beleza? E nos vemos em breve com a terceira parte. Tá prometido? Prometido. Daqui a 2 anos. Prometido. Prometido. Terceira parte nós vamos gravar em seguida aqui ou só depois? Não, depois. Só depois. Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder, tá bom? Valeu, gente. Tchau.